Então, dando continuidade ao curso, vamos falar de estádios e domínios, tá? É uma das aulas mais importantes do curso, tá? Isso aqui exige de vocês um pouquinho de atenção, porque eu acredito que nem todo mundo vai pegar isso aqui de primeira, tá? Porque são conceitos que não estão muito internalizados ainda e tal, mas não é também um bicho de sete cabeças, não. Tranquilo, tá? Só ter um pouquinho de atenção, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber são os conceitos de estádios, tá? Procedimento para se caracterizar o desempenho de uma seção de concreto consiste em aplicar um carregamento. Licença, você não vai apresentar a tela do computador, não? Não está aparecendo aí, não? Tá, não. Pelo menos aqui, não. Tá com... Então eu vou cancelar e começar de novo, porque eu compartilhei. Então, aparecendo. Então deixa eu sair e entrar de novo. Aqui também tá aparecendo. Beleza. Todo mundo está aparecendo, só o do... Esqueci o nome do cara que falou. Deixa ele voltar aí. E aí, tá vendo aí? Agora tá. Beleza, então vamos continuar aqui. Deixa eu minimizar aqui e tal. Bom, então, um dos conceitos mais importantes que nós temos aqui são os estádios, tá? É um procedimento para se caracterizar o desempenho de uma seção de concreto, consiste em aplicar um carregamento que inicia do zero e vai até a ruptura. Então, por exemplo, pessoal, vocês vão pegar uma viga, uma laje, vocês querem ensaiar uma viga no laboratório, por exemplo, a ideia é sempre vocês aplicarem um carregamento que vai do zero até a sua ruptura. E quando você aplica no carregamento do zero e vai até a sua ruptura, a seção ela passa por diversas fases ao longo do carregamento, tá? Essas fases a gente chama de estádios. Então, para cada estádio desse, pessoal, para cada fase dessa, é importante para quê? Para que a gente associe a um tipo de comportamento em que a peça vai estar submetida, tá? Então, eu vou dizer para vocês, é interessante eu calcular a minha estrutura, dimensionar as minhas estruturas em que estádio, tá? Eu preciso verificar a minha peça em serviço, eu preciso verificar deslocamento, eu preciso verificar flecha, em que estádio eu vou ver isso, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos. E então, já de cara, você já tem noção de que os estádios são as diversas fases que a seção ela passa ao longo do carregamento. Imagina que eu tenho lá a minha viga, ou a minha laje, qualquer que seja, ou o meu pilar, e aí eu vou sair de uma carga zero e vou até a ruptura, tá? Bom, o primeiro estádio, né, o estádio 1 aí, corresponde ao início do carregamento. Nessa fase, as tensões normais que surgem são de baixa magnitude e dessa forma o concreto consegue resistir às tensões de tração. Tem-se um diagrama linear de tensões ao longo da seção transversal, sendo válida a lei de Hooke. Tá? Pessoal, o estádio 1 ele é extremamente importante. Tá? Por que ele é importante? É quando eu vou avaliar a resistência do concreto à tração da minha peça. Então, imagina a minha viga, a minha laje, eu comecei a aplicar carregamento, comecei a aumentar o carregamento, e aí o que acontece? O meu concreto fissura. Mas até fissurar, o meu concreto, a tração, ele resistiu ali. Tá certo? Então, para que serve o estádio 1, pessoal? Nós vamos comentar daqui a pouco para que serve o estádio 1. Tá? Agora, me dá um exemplo prático de alguma peça, de algum elemento que eu possa dimensionar no estádio 1. Pessoal, antigamente eu não sei se ainda se faz isso, bloco de fundação. Já ouviram falar de bloco de fundação? Aqueles blocos de concreto ciclópico, não sei se do seu tempo de vocês aí, a gente chama de concreto ciclópico.
um bloco só de concreto, sem armadura. Geralmente se usa muito em fundação de casa térrea, né? Estruturas pouco carregadas, tá? Aí você faz um bloco lá de 2x2, de 1x1. Por que dá para fazer isso? Porque a tensão atuante no meu concreto é pequena. A tensão que está atuando no meu concreto é menor do que a resistência do concreto à tração. Como é que chama a resistência do concreto à tração? É FCT, resistência do concreto à tração. Ou seja, a tensão que é aplicada no meu concreto é menor do que a resistência do concreto à tração, tá? Então, por isso que eu consigo utilizar elementos assim com pequenas cargas. Então, para pequenas cargas, eu trabalho com um estádio 1. Ah, mas por que eu não posso trabalhar, por exemplo, calcular um pilar, calcular uma viga no estádio 1? Como eu disse, a resistência do concreto à tração é baixa. Então, para eu fazer uma viga, um pilar, ia dar um pilar enorme de seção, um pilar imenso, tá? Então, por isso que eu não consigo fazer no estádio 1, porque meu pilar vai fissurar inteiro. Então, para ele não fissurar, eu preciso aumentar a minha seção. Por isso que geralmente se faz isso, ou se fazia, não sei se ainda se faz, para fundação, tá certo? Beleza? Então, a ideia é essa aqui, pessoal. Veja aqui. Imagine que aqui é uma seção transversal de uma viga ou de uma laje. Vamos supor que aqui seja uma viga. Tá? Aqui é o D, que vocês já sabem que é a altura útil, que é a distância do eixo das armaduras até a face comprimida, ou o inverso, né? Se você tiver armadura aqui. A altura H da peça. Tá? E aqui, pessoal, é uma vista lateral da peça. Imagine que você esteja olhando lateralmente para a viga aí, ao longo do seu comprimento, tá? Então, ao longo do seu comprimento, você tem essa vista lateral aí. De maneira que você vai ter aqui embaixo o quê? O RCT, que é a resultante das forças do concreto, das forças atuantes no concreto à tração, tá? Porque aqui embaixo, ó, aqui é a linha neutra, tá vendo a linha neutra? Então, o que está embaixo está tracionado, o que está em cima está comprimido. Então, aqui embaixo você tem a resistência do concreto à tração. Vamos supor, vamos tirar, desconsidere essa armadura aqui, tá? Vamos imaginar que seja só concreto, tá? Então, esse RCT seria a resultante das forças atuantes aqui, ou das tensões, das forças atuantes aqui no concreto tracionado. E o RCC é a resultante das forças atuantes aí no concreto comprimido. Imagine que eu tenha que meu concreto está tracionado embaixo, está comprimindo em cima. Momento positivo. Então, o meu diagrama de deformação, pessoal, é desse jeito aqui, tá? ECC é a deformação do concreto comprimido, ECT, deformação do concreto tracionado. Beleza? Beleza. Como é que fica o diagrama de tensão? Com o mesmo aspecto, linear também. Aqui vale a lei de Hooke. Por que vale a lei de Hooke, pessoal? Porque não fissurou. E por que não fissurou? Porque a tensão no meu concreto tracionado é inferior à resistência do meu concreto à tração. Beleza? Beleza. Esse X1 aqui é a profundidade da linha neutra. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Bom, então, levando-se em consideração a baixa resistência do concreto à tração, se comparada com a resistência à compressão, percebe-se a inviabilidade de um possível dimensionamento nesse estádio, né? Eu não tenho resistência à tração. Então, é no estádio 1 que é feito o cálculo do momento de fissuração que separa o estádio 1 do estádio 2. Então, se alguém perguntar para você para que serve o estádio 1, pessoal, o estádio 1 ele serve para que você calcule o momento de fissuração. Ou seja, o momento que vai aparecer lá a primeira fissura no meu concreto. Tá? Então, aí existem formulazinhas para calcular esse momento de fissuração tranquilamente, tá bom? Então, conhecido o momento de fissuração, é possível calcular a armadura mínima. De modo que
esta seja capaz de absorver com adequada segurança as tensões causadas por um momento fletor de mesma magnitude. Tá bom? Portanto, o estágio 1 termina quando a seção fissura. Então, eu vou aplicando o carregamento, o concreto não fissurou. Eu vou aumentando o carregamento, eu vou aumentando o carregamento. Apareceu a primeira fissura, acabou o estágio 1 e começou o estágio 2. Para que serve o estágio 1? Basicamente, para você calcular momento de fissuração. No estágio 1, mantém-se a lei de Hooke. O comportamento da deformação e das tensões é linear. A resistência do meu concreto à tração, ou seja, não foi atingido ainda, tá? No estágio 1, eu vou aplicando o carregamento e a tensão que é gerada no meu concreto tracionado é inferior ao FCT. Tranquilo? Atingiu o FCT, minha peça fissura, acaba o estágio 1. Ok? Pessoal, vamos agora para o estágio 2. O estágio 2 já é um pouquinho diferente, tá? Então, como eu falei para vocês, a minha peça fissurou. Então, nós já temos uma diferença aqui na minha figurinha. Tá aqui as fissuras. Essa linha neutra é uma linha neutra do estágio 1. Tá? O que acontece com o estágio 2? O que acontece? O comportamento das deformações é o mesmo. Mas o que muda aqui, pessoal, é a contribuição do concreto tracionado. Você veja que todas aquelas tensões que tinham no concreto, na tração, elas desapareceram. Elas desapareceram, na verdade? Não. Mas nós desprezamos essa resistência do concreto à tração. Essa contribuição do concreto à tração. Na prática, existe? Existe. Tá? Na prática, existe. Em alguns casos, ele é muito importante. Tá? Em alguns casos é muito importante. Eu sempre comento com vocês aqui. Existe um negócio chamado tension stiffening. Né? Tension, em inglês, é tração. Stiffening é rigidez. É como se fosse uma rigidez de tração. Então, para efeito da gente, é a contribuição do concreto íntegro entre fissuras, ou seja, veja que a minha peça, isso aqui tudo não é fissura. Eu tenho regiões que estão fissuradas e tenho regiões que não estão fissuradas aqui embaixo. Mas fissurou, a gente já considera que desprezando esse concreto inteiro, para efeito de dimensionamento de acordo com a norma. Mas na prática, há uma contribuição entre fissuras aqui. Há um concreto íntegro entre fissuras que contribui para a rigidez da peça. Mas eu vou desprezar nesse momento aqui. Tá bom? Tranquilo? Então vamos em frente. Então veja que a minha linha neutra ela vai subindo aqui para esse caso. Tá? Do estágio 1 para o estágio 2. Tá? Bom, neste nível de carregamento, o concreto não mais resiste à tração e a seção encontra fissurada na região tração. A contribuição do concreto tracionado deve ser desprezada. Isso para efeito da norma, tá? Mas vocês fiquem sabendo que existe concreto tracionado e ele contribui para a rigidez da peça, tá? No entanto, a parte comprimida ainda mantém um diagrama linear de tensões, permanecendo válido a lei de Hooke, ok? Então, ainda permanece aí a validade da lei de Hooke. Por quê? Porque o comportamento da tensão é linear ainda. Tranquilo? Então, para que serve o estágio 2, pessoal? Serve para a verificação da peça em serviço. Então, veja, lembrando, estágio 1 é importante para eu saber quando que a peça vai fissurar. Estágio 2, pessoal, serve para eu calcular minha peça, ou dimensionar minha peça, no estado limite de serviço, que foi aquele estádio, desculpe, estado, não confundir estádio com estado, tá? Estádio é isso aqui que nós estamos falando. Estado limite, são os dois estados limites lá que a gente já falou. Estado limite último, estado limite de serviço ou de utilização. Então, sempre que a gente for verificar nossa peça em serviço, sempre que nós formos verificar o desempenho da nossa peça, a utilização, nós vamos verificar no estágio 2. Ah, eu quero verificar a abertura de fissura, estágio 2. Quero verificar a vibração excessiva, estágio 2. Quero verificar deslocamento excessivo, flecha, estágio 2. Tranquilo? Então, limite de abertura de fissura,
Estado limite de deformação excessiva, estádio 2. Então, com a evolução do carregamento, o que acontece? As fissuras elas vão caminhando no sentido da borda comprimida, no sentido da borda comprimida, né? Até a borda comprimida, vamos dizer assim. A linha neutra também, e a tensão na armadura cresce, podendo atingir o escoamento ou não. Então, você vai aumentando o carregamento, a armadura pode atingir o escoamento ou não. Tá? E as fissuras elas vão aumentando. Tá bom? O estágio 2, ele termina com o início da plastificação do concreto comprimido. Ou seja, eu vou aumentando o carregamento e o comportamento, se você pegar o gráficozinho lá da tensão, é um gráfico linear. Eu vou aumentando o carregamento, é um gráfico linear. Chega um ponto que aquele gráfico ele não se torna mais linear. Ele plastifica. A minha peça plastifica. Tá? Então, não vale aí mais a lei de Hooke, vamos dizer assim. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Lucas Gonçalves, quer fazer pergunta? Como assim plastifica? Ele deixa de ser linear, tá? É porque assim, se eu fosse dar uma de não linearidade aqui para vocês, aí a gente ia passar o dia todo, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as tensões, elas não são mais proporcionais às deformações, tá? Então vamos ver aqui agora. No próximo gráficozinho você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então, a ideia é que não é linear, o comportamento deixa de ser linear, as tensões deixam de ser proporcionais às deformações, tá bom? Bom, e aí eu vou aumentando o carregamento e aí minha seção plastificou. O que é isso, Lucas? Esse aqui, ó. Então, eu vou chegar lá. Então, imagine que a minha peça está aqui e veja que eu vou aumentando o carregamento, vou aumentando meu momento aqui, ó. E aí, a minha seção começou, a minha peça começou a fissurar, tá? A minha linha neutra no estágio 2 é um pouquinho mais embaixo, a minha linha neutra no estágio 3 é mais em cima um pouquinho. Então, veja, Lucas, aqui, ó, que aquele gráfico que era linear, ele passou a fazer isso. Isso é plastificar, tá? Existem outros conceitos aqui que, se fosse falar sobre plastificação, aí nós íamos passar o dia todo, mas a grosso modo, a princípio seria isso, tá? Então, analisando esse gráfico, o que acontece? Mais uma vez. Veja que no estágio 3, pessoal, e no estágio 2 também, eu já tenho a necessidade de armadura, tá? Eu já tenho a necessidade de armadura. Por que eu tenho necessidade de armadura? Porque meu concreto já tinha rompido há muito tempo se não tivesse armadura, tá? Então, no estágio 1, você pode manter sem armadura, porque a tensão no concreto é baixinha, então não precisaria do concreto, meu concreto não fissurou e tal. A partir do momento que fissura, pessoal, você tem que ter armadura, tá? Você tem que ter armadura, senão a peça rompe inteiramente, tá? Então aqui, pessoal, quando eu vou para o estágio 3, eu já tenho armadura. Então aqui, ó, eu já tenho a resultante das forças no aço. RS, o S significa steel, que é aço em inglês, tá? E não mais tenho aquele RCT. O RCT eu só tenho lá no estágio 1 porque eu tenho um concreto tracionado. Aqui, lembre-se, no estágio 2 e no estágio 3, eu desprezo o meu concreto tracionado. Tá certo? Então, veja, pessoal, que volta aqui. Vocês devem ter visto a aulinha que eu passei lá do diagrama parábola-retângulo do nosso concreto. Então, parábola retângulo é isso aqui. Eu tenho um trecho retangular e uma parábolazinha aqui, tá? O trecho retângulo, ele é iniciado quando o concreto atinge uma deformação de 2 por 1000. Então, a partir daqui, eu tenho um trecho retângulo, um trecho retangular, tá? E aqui em cima atua o quê? O sigma CD, ou FCD, que é a resistência do concreto de cálculo, tá? Nós vamos comentar isso sobre daqui a pouco.
Tá bom? Então, no estágio 3, a zona comprimida encontra-se plastificada e o concreto dessa região não está na iminência da ruptura. Tá? Está na iminência da ruptura. Então, veja, pessoal, para que serve o estágio 3? Para realmente a gente dimensionar as nossas peças. Nós temos que calcular a nossa peça na iminência da ruptura, ou no estágio de ruptura. Certo? Admite-se que o diagrama de tensões seja a forma parábola retângulo, também conhecido como parábola retângulo. Nós podemos admitir, a norma permite isso, que nós trabalhemos com o diagrama retangular. Ao invés de ser parabólico retangular, eu posso trabalhar com retangular com pequenas adaptações. Eu também já comentei com isso em outra aula, tá? Nos vídeos lá. Vocês devem estar lembrados disso daí. Mas eu vou comentar um pouquinho mais à frente também. A resultante de compressão e o braço em relação à linha neutra devem ser aproximadamente os mesmos para os dois diagramas. É no estágio 3 que é feito o dimensionamento, situação em que denomina cálculo na ruptura ou cálculo no estágio 3. Então, pessoal, em que estágio nós vamos realizar o nosso dimensionamento? O nosso dimensionamento nós vamos realizar no estágio 3, no cálculo da ruptura, na iminência da ruptura. Beleza? Beleza. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, muitas pessoas não gostam de utilizar o diagrama parábola retângulo, porque se eu vou fazer um cálculo manual, eu vou ter que achar resultante dessa área aqui, né? Então, para facilitar as contas, a nossa norma estabeleceu aqui que nós podemos considerar toda essa região aqui como um retângulo, diminuindo um pouquinho o lado aqui do triângulo em 0,8x. Isso aqui é x, então vou considerar esse lado 0,8x. E aqui a tensão que vai atuar aqui em cima, eu posso considerar como 0,85 de FCD ou 0,8 de FCD. Isso também eu já comentei. Isso também eu já comentei lá nas aulas passadas. Tá certo? Bom, eu estou falando um pouquinho mais rápido, pessoal, mas se tiver dúvida, vocês falem aí, tá? Então, o diagrama parabólico ou parábola retângulo é formado por um trecho retangular. Quando a deformação de compressão ele atinge aí 2 por mil, né, e vai até 3,5 por mil, ou 0,35%, tanto faz, com tensão de compressão igual a 0,85 de FCD e um trecho na qual varia segundo uma parábola de segundo grau. O diagrama retangular também é permitido pela norma, a altura do diagrama é igual a 0,8x, e essa tensão aqui nós vamos entender aqui agora também, tá? Bom, pessoal, eu não sei se vocês chegaram a ver isso nos slides lá, nos vídeos anteriores, mas eu comentei sobre essa figurinha, acho que principalmente no vídeo de equações, alguma coisa do tipo, tá? Mas eu vou falar de novo aqui. Então, vejam que vocês têm que considerar aqui, para você achar a sua força, você tem que considerar aqui 0,85 ou 0,8 de FCD. Vocês lembram como é que calcula o FCD? O que é FCD, pessoal? Quem fala aí para interagir aqui comigo, para não me sentir só? Resistência à compressão do concreto de cálculo. Perfeito. E como é que eu calculo isso? Eu acho que é na dosagem. Você já estipula, eu acho. É na dosagem? Eu acho. Alguém tem mais alguma ideia? Eu não me lembro direito da fórmula, mas tinha uma fórmula, era dividir a tensão característica por uma média, eu acho. Se eu não me engano, é pelo um fator de ponderação da Era um peixinho de cabeça para baixo, sei lá o que era aquilo. Eu me esqueci o nome da letra. Era dividir por alguma coisa, aí dava o FCD. Ok, alguém mais? Não, né? Então, pessoal, o FCD, lembrem-se disso, tá? Vocês já vão usar isso no projeto de vocês agora. O FCD é a resistência do concreto à compressão de cálculo ou de projeto,
Tá? Lembrando que o Dzinho que tem aí é design, que é projeto em inglês. O que acontece? Sempre que eu tenho um valor de cálculo, eu preciso majorar ou eu preciso reduzir. Se for solicitação, eu majoro. Se for resistência, eu reduzo. Então, por exemplo, eu tenho um momento característico. O momento característico, pessoal, é aquele momento que eu utilizo lá no cálculo. Por exemplo, eu achei todos os carregamentos da minha viga, lancei lá no F-Tube, por exemplo, e calculei aquele momento. Aquele momento é um momento característico. Tá? Mas para efeito da norma, você tem que transformar aquilo no momento de cálculo. E para transformar no momento de cálculo, vocês vão pegar o seu momento e vão majorar pelo gama. No caso do concreto, é gama, a letrinha lá que você esqueceu o nome. Gama C. Tá? Esse gama C depende daqueles fatores de ponderação que a gente colocou na aula de segurança, tá? Mas para condições normais, a gente considera 1,4. Então, o meu momento característico é o meu momento de cálculo, é o momento característico vezes 1,4. Nesse caso aqui, como é resistência, eu vou reduzir. Então, o meu FCD é o meu FCK, que é a resistência do concreto característico, dividido pelo gama C, dividido pelo 1,4. Tá certo? Então, não esqueçam disso. São conceitos básicos, você já tem que estar sabendo disso daí. Tranquilo, pessoal? Seguimos em frente. Bom, eu vou dar um zoom aqui, tá? Para eu poder escrever aqui na tela. Tá? Então não vou ficar vendo o chatzinho aí. Pessoal, deixa eu coisar aqui. Aquele 0,85 de FCD, ou como é que eu sei que eu vou trabalhar com 0,85 e quando é que eu sei que eu vou trabalhar com 0,8 de FCD? Tá certo? Quando você tem que analisar a região comprimida da peça. Então, por exemplo, imagine que a região comprimida da minha viga é uma região retangular, que é o normal, que é o natural, né? É uma região retangular. Então, eu vou trabalhar com 0,85, porque a região comprimida ela é retangular. Agora, se a região retangular ela aumenta para a extremidade, ou seja, para a borda mais comprimida, ela vai aumentando de seção. Veja que a largura é um trapézio aqui, né? Ela vai aumentando aqui. Ó. Se ela vai aumentando, também é 0,85. Então, se ela se mantiver constante, como é o caso aqui de uma região retangular, ou se ela vai aumentando de seção, como é o caso de um trapézio, eu vou considerar 0,85 de AFCD. Agora, se ela vai diminuindo a região comprimida, né, para a extremidade, ó, veja que a região comprimida, a base, a largura, ela vai diminuindo. Então, isso eu considero 0,8 de FCD. Tá? Então, eu sempre coloco um exemplozinho aqui para facilitar para vocês de uma sapata. Todo mundo sabe o que é uma sapata de fundação, né? Eu não estou vendo os comentários aí, qualquer coisa vocês falam aqui para a gente. Tá? Isso aqui é uma sapata, certo? Isso aqui é uma sapata, então eu vou colocar aqui, só para vocês, só para enfeitar aqui, a nossa armadurazinha do pilar, ela vem para cá. Vocês já devem ter visto um pouco da aula de armadura e aderência, se não viram, vejam que eu falo um pouquinho sobre comprimento de ancoragem, tá? Então, isso aqui é um detalhamento de sapata, você tem a armadura aqui da sapata também, certo? E aí, ó, o que acontece nesses casos aqui? Geralmente, pessoal, a linha neutra, ela passa aqui, ó, a linha neutra da minha sapata. Se a linha neutra passa aqui, vamos supor que aqui não, aqui é um momento positivo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, imagine que eu tenho aqui um momento positivo aqui. Se eu tenho um momento positivo, pessoal, se eu tenho um momento positivo, a minha região comprimida, o que acontece com a minha região comprimida? Ó, é toda essa região aqui, ó. Tá?
toda essa região comprimida. Então, se vocês analisarem aí, o que acontece da região comprimida? Ela vai aumentando de seção para a borda mais comprimida, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo de seção. Então, eu vou considerar, nesse caso aqui, se eu quisesse calcular uma sapata pela norma brasileira, eu teria que considerar aí a tensão de 0,8 de FCD. Tá certo? Então, só um exemplozinho aí para que vocês tenham ideia disso daí. Porque às vezes a gente fica viajando, em que exemplo eu utilizo isso, tal. Seria um caso de uma fundação. Ok? Bom, continuando. Bom, pessoal, então, vamos começar, ainda não entrei nos domínios ainda, vamos começar agora. Então, isso foi só para mostrar um pouquinho sobre estádios, né? Lembrando que os estádios são as diversas fases aí que a seção passa durante o carregamento, tá? E aí vamos entrar nos domínios agora. Bom, quando é que eu digo que uma seção ou que uma peça ela atingiu a ruptura, pessoal? Por duas coisas. E aí nós vamos analisar deformação. São duas coisas que eu preciso analisar e dizer, olha, a minha peça atingiu a ruptura. Então, a minha peça atinge a ruptura por duas coisas. Ou por ruína por deformação plástica excessiva do aço, ou seja, um alongamento muito grande do aço, ou seja, quando o aço atinge 10 por mil, ou acima de 10 por mil, tá? 10 por mil ou superior, ou quando o concreto há um encurtamento aí de 3,5 por mil na flexão, ou 2 por mil na compressão simples, certo? Então, o meu concreto atinge a ruptura quando o aço, veja que eu estou falando de concreto armado, o aço atinge o alongamento aí de 10 por mil e o meu concreto atinge um encurtamento de 3,5 por mil, tá? 3,5 por mil. O que atingir primeiro, não interessa quem atingiu primeiro. Interessa qual dos dois que atingiu primeiro. Então, a ruína da peça pode se dar por deformação plástica excessiva ou por ruptura ou por encurtamento máximo aí do concreto. Tá certo? Quando eu digo que atinge a ruptura, pessoal, não quer dizer que a peça vai cair literalmente, não. Mas é que ela perde todo o conceito, toda a função daquilo para qual ela foi dimensionada. Tá? Ela já está com um alongamento muito alto no aço, ela já está com muito fissurada, isso não quer dizer necessariamente que ela chegou à ruptura, mas que ela perdeu toda a sua capacidade resistente, seu comportamento para aquilo que foi projetado. Tá certo? Tranquilo até aí, pessoal? Então, tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Então, seguimos aqui. Então, imagine que eu tenho a minha peça de concreto, ó. Veja que eu tenho armadura. Pessoal, viga, eu tenho que ter armadura positiva e negativa, mesmo que não tenha momento negativo, por exemplo, eu tenho que ter. Por que eu tenho que ter? Porque eu tenho que fazer o porta-estribo, tá? Então, imagine aqui, deixa eu dar um zoom aqui, muita gente tem dúvida, né? Eu lembro que quando eu era aluno de graduação, pessoal, e o professor colocava um diagrama de momento fletor e fazia um detalhamento de uma viga, eu não entendia aquilo ali, tá? Então, eu suponho que vocês também estejam passando por isso também. Então, eu sempre fico batendo na tecla e mostrando para vocês. Ó, um detalhamento de viga, eu preciso ter aqui, ó, o estribo, tá? Deixa eu apoiar aqui o mouse. Eu tenho que ter aqui um estribo. Ele vai vir aqui, ó. Isso aqui é armadura de cisalhamento. Tenho que ter. Certo? Então, eu preciso ter essa armadura aqui. Mesmo que eu não tenha momento negativo, eu preciso ter armadura em cima para poder servir de porta-estribo, para poder fechar o estribo, que é essa armadurazinha aí. Tá certo? Então, cuidado. Então,
Então, veja aqui minha altura da peça, aqui é a minha altura útil e aqui é o meu D', que é a distância da armadura comprimida até a face mais comprimida da peça. Tá? Bom, algumas observações importantes merecem ser ressaltadas aqui. Primeiro, perfeita aderência entre aço e concreto. Eu vou cansar de falar para vocês aqui. Tá? Não existe aderência perfeita entre aço e concreto. Tá? Não existe aderência perfeita entre aço e concreto. Mas a gente admite que isso seja perfeito. Nós trabalhamos aqui com o modelo de aderência perfeita, onde a teoria lá das seções planas, as seções planas permanecem planas durante a sua deformação. Tá? Então esse é o primeiro ponto-chave aí. Na prática, não existe essa aderência perfeita. Certo? Mas nós consideramos aqui. Bom, então, nos domínios da deformação, nós podemos ter uma peça tanto submetida à flexão simples como à flexão composta. Todos vocês já sabem o que é flexão simples e todos vocês já sabem o que é flexão composta, não é isso? Acredito que vocês tenham feito, o pessoal de Mossoró aí deve ter feito Mecânica das Estruturas com o professor Raimundo, que por sinal é um excelente professor, né? E deve ter ensinado isso muito bem para vocês. Não é isso, pessoal? Todo mundo sabe que é flexão simples ou flexão composta? Alguém não lembra? E aí? Meu chat está por baixo. Entendi. Sim, não lembro. Não sei bem. Beleza. Pessoal, flexão, falando bem em grosso modo aqui, né? Flexão simples, pessoal, é aquela que eu só tenho momento fletor, certo? É aquela que eu só tenho momento fletor. Agora, existe dentro da flexão simples, deixa eu botar aqui vou dar um zoom aqui para poder fazer aqui uma figurinha para vocês, tá? Imagine que eu tenho uma vigazinha aqui, né? Com duas cargas concentradas aqui. Então, meu diagrama de momento, ele é assim, né? Então, veja, eu só tenho um momento atuante aqui, tá? Então, isso, quando a peça está submetida apenas a momento fletor, tá? Eu tenho flexão simples, certo? Se eu tiver combinação de momento com esforço normal, por exemplo, um pilar ou uma viga, vamos falar de pilar que fica mais claro para vocês. Se eu tiver um pilar e essa carga que é atuante no pilar, ela tiver uma excentricidade. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma seção de pilar, aqui eu estou olhando em planta, tá certo? Em planta, e aqui são os eixos do meu pilar. Estou olhando em planta. E vamos supor que eu tenha uma excentricidade aqui, ó. Uma carga está sendo aplicada aqui nesse ponto. Então, veja que eu tenho uma excentricidade em relação ao meu eixo aqui. Tá? Então, isso eu vou ter força, porque a carga está aplicada nesse ponto aí, e vou ter momento, porque a força, existe um braço de alavanca aí. Então, eu tenho força e braço de alavanca. Isso é flexão composta reta, tá? Flexão composta reta. Por que é reta? Porque eu só tenho excentricidade em relação a um dos eixos. Mas se a carga estiver aplicada aqui nesse ponto, por exemplo, eu tenho duas excentricidades, um em relação ao eixo X e o outro em relação ao eixo Y. Então, isso é uma flexão composta oblíqua, tá certo? E flexão pura, pessoal, flexão pura é o quê? Flexão simples pura. É aquela flexão onde eu não tenho combinação. Por exemplo, se eu fizer o diagrama de esforço normal aqui dessa peça, tá?
Nessa parte, lá no meio aqui, ó, eu não vou ter esforço normal. Vocês fazem aí, aqui, o espaço aqui está pequeno, mas vocês fazem aí o diagrama de esforço cortante, vocês vão ver que nessa região aqui eu não tenho esforço cortante. Então, aqui no meio eu tenho flexão pura, tá certo? Então, só relembrando aqui para vocês esses conceitos, tá? Flexão simples, eu tenho apenas a atuação de momento fletor puro. Momento fletor. Flexão pura é quando eu não tenho esforço cortante. Tá? Eu calculo o diagrama lá, faço o diagrama e só tenho momento fletor, não tenho esforço cortante. A flexão composta é quando eu tenho excentricidade da carga em relação a um dos eixos ou aos dois eixos. Então, isso pode ser num pilar, tá? E isso também pode ser numa viga protendida, onde a reação lá, onde eu faço a proteção, né, do cabo, é uma reação, é uma força, tá? Então, essa força pode também ter excentricidade aí em relação a um dos eixos. Tranquilo? Então, preste atenção nisso, tá? Não adianta eu estar falando aqui de flexão simples, flexão composta e tudo se vocês não têm ideia do que seja. Tá bom? Seguimos em frente. Bom, para que o aço atinja seu alongamento máximo, é necessário que a seção seja solicitada por tensões de tração capazes de produzir na armadura uma deformação específica de 10 por 1000. Então, essas tensões elas podem ser provocadas por esses esforços aqui. Então, veja que a minha peça, para atingir o alongamento, para atingir aí uma deformação plástica, ou seja, o meu aço atingir um alongamento de 10 por 1000, pessoal, para o aço atingir uma deformação de 10 por 1000, isso pode ser na tração uniforme, tá? É como se eu pegasse uma peça submetida à tração, tá? Ou não uniforme também. Ou na flexão simples ou composta. Eu consigo que o aço chegue aí a 10 por 1000. Então vamos começar o nosso entendimento aqui. Primeira coisa, pessoal, eu preciso de vocês, que vocês comecem a entender essas questões aqui. Primeira coisa, imagine que a minha peça está aqui, né? Aqui uma seção transversal. E essa aqui, pessoal, é uma vista lateral. É como se essa figurinha mais à esquerda, eu virasse ela, deixasse ela de lado aqui para a gente. Então, isso aqui é como se fosse uma vista lateral. Como se fosse, não. É uma vista lateral da minha viga, tá? Então, olhando lateralmente a minha viga, eu vou ver o aço aqui. Eu vou ver o aço passando por aqui. Certo? Aqui do lado, pessoal, é uma vista... É uma vista, não. Isso aqui é um diagrama onde nós vamos traçar os nossos domínios aqui, tá certo? Então, o que acontece? Eu disse para vocês, isso aqui é um diagrama de deformações. Eu disse para vocês o seguinte, que meu aço ou meu concreto, a minha peça, ela atinge a ruína ou por alongamento do aço em 10 por 1000 ou por encurtamento do concreto a 3,5 por 1000. Por isso que eu marquei esses dois pontos aqui, 3,5 e 10 por 1000 aqui, ou 1%. Certo? Então, o que acontece? Essa linha aqui é a linha zero, é a linha de deformação nula, tá? Linha de deformação nula. Para a direita é encurtamento, ou seja, tudo que tiver à direita é encurtamento. Tudo que tiver à esquerda é alongamento, certo? Tudo que tiver à esquerda, alongamento. Tudo que tiver à direita, encurtamento. Eu marquei os extremos. Marquei o alongamento 10 por 1000 e marquei o alongamento aí 3,5 por 1000. Tranquilo até aí? Beleza? Bom, deixa eu ver mais aqui. Não, tranquilo. Então, nesse diagrama, a linha tracejada à esquerda corresponde ao alongamento máximo de 10 por 1000. A linha tracejada à direita corresponde ao encurtamento máximo do concreto à flexão 3,5 por 1000. Tá? A linha cheia no meio aí, né, corresponde à deformação nula, ou seja, separa as deformações
de alongamento e de encurtamento, tá certo? Então, pessoal, nós vamos analisar aqui o primeiro caso, que é a reta A. Veja, naquele diagramazinho que tinha lá, eu desenhei o meu aço aqui, ó, e tracei a reta A. O que que significa a reta A, pessoal? Significa que toda a minha peça, inclusive os meus aços, estão alongados, estão tracionados. Toda a minha peça está submetida a um alongamento aqui. Veja que isso aqui é a minha deformação. É a linha de deformação nula. Então, se eu tracei a reta A aqui, qual é a minha deformação do aço comprimido? 10 por 1000. Qual é a minha deformação do aço tracionado? 10 por 1000. Qual é a deformação do meu concreto? Ou seja, esse aqui tudo é meu concreto. Essa altura toda é meu concreto. Então, todo o meu concreto, todo o meu aço, comprimido e tracionado, comprimido, né? Os dois aços aqui, as armaduras de cima e de baixo, elas estão alongadas, elas estão tracionadas, porque a reta A ela passa aqui. Entenderam isso daí? Isso é um primeiro estágio. Esse comportamento eu consigo na tração uniforme, por exemplo. Tá? Então, onde é que passa a minha linha neutra na seção aí, pessoal? Vocês conseguem ver aonde está a linha neutra? O que é linha neutra, pessoal? Alguém sabe me dizer o conceito de linha neutra? O que é linha neutra? É uma linha que define a divisão entre as camadas que serão tracionadas e as camadas que serão comprimidas. Certo. Consequentemente, no intervalo entre tracionado e comprimido tem o quê? O neutro. Como é? Entre elas duas tem a linha neutra. Tá, então nesse ponto, qual é a característica fundamental desse ponto aí? Que Não tem nenhuma força. Não tem Você não nenhuma pode- força. Não tem. As forças se anulam, no caso. As forças se anulam. É isso mesmo? De que não há nenhum esforço solicitado. É isso mesmo? Eu confirmo com o boy aí. Tá, então deixa eu voltar aqui. Vamos voltar um pouquinho. Voltei aqui para essa figurinha para vocês verem. Tá aqui minha linha neutra, certo? Deixa eu pegar outra figura aqui. Essa aqui. A linha neutra, ela passa aqui. Você concorda? Aquilo que ele falou. De tração para compressão. Concorda? Então, nesse estágio aqui, veja, pessoal, a característica da linha neutra é o quê? É que eu tenho deformação nula. Certo? Tenho deformação nula. É o ponto onde eu tenho deformação nula. Certo? Consequentemente, os esforços também se anulam aí. Tá bom? Então, pessoal, voltando para a nossa figurinha aqui, a linha neutra é o eixo de deformação nula. Voltando para a nossa figurinha aqui, isso aqui é o meu diagrama onde eu marquei o eixo de deformação nula. Então, a linha neutra, ela tem que cortar esse ponto aqui. Você concorda? Porque se isso aqui é o eixo de deformação nula, só que a minha reta passa aqui, ó. A minha reta ela passa nesse sentido aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, veja que a minha reta A, ela passa aqui. E o meu eixo de deformação nula, ela passa aqui. Como é que essa reta vai encontrar essa outra, pessoal? Vocês aprenderam isso lá em álgebra linear. Já aprenderam em álgebra? Lembra de álgebra linear? Onde é que duas retas se encontram? Duas retas paralelas se encontram, né? No infinito. Então, vocês estão vendo, eu estou visualizando aqui a linha neutra. Não sei se estão conseguindo visualizar. Mas, enfim. Nesse caso aqui, na reta A,
as duas retas vão se encontrar lá no infinito. Então, a minha linha neutra, pessoal, passa fora da seção. A minha reta passa fora da minha seção. Certo? Entenderam isso daqui? Tranquilo? Seguimos em frente. Se tiver dúvida, avisa. Então, a linha corresponde ao alongamento constante do igual da 10 por 1000. Ela pode ser decorrente de tração simples, se as áreas de armadura, tanto comprimida, as duas áreas, em cima e baixo, forem iguais, ou de uma tração excêntrica, se as áreas forem diferentes. Toda seção sobre tração, e, portanto, a linha neutra encontra-se aí no menos infinito. Por quê? Porque eu atribuí que da face superior da viga para cima, né? Ou seja, daqui para cima eu considerei negativo, daqui para baixo, positivo, certo? Bom, então isso é a reta A, pessoal, é a reta A. E aí eu vou para o primeiro domínio, que é o domínio 1, certo? O que acontece no domínio 1? A minha reta A, ela vai girar em torno desse ponto aqui, ó. A minha reta A, ela vai sair daqui e vai vir para cá. Vai sair daqui e vai vir para cá. Vai sair daqui e vai vir para cá. O que acontece? Vai girar em torno da deformação de 10 por 1000. Então, aonde é que no domínio 1 a minha peça vai cortar, onde é que está a linha neutra? Onde é que a minha peça vai, onde é que essa reta vai cortar a linha neutra? Desculpa, vai cortar a seção. Fora da seção. Imagine esse ponto aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Essa reta, o domínio 1, pessoal, deixa eu marcar aqui, porque fazer isso aqui sem estar no quadro é bem complicado. Tá? Eu vou deixar assim no zoom, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês me falam aí. O domínio 1, ó, ele é aqui, ó. Pá. Imagine que isso aqui seja uma reta, certo? Deixa eu apagar e fazer de novo, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Ver se vai ficar melhor aqui. Imagine que isso aqui é o domínio 1, certo? Toda essa região aqui, ó, é o domínio 1. Então, se eu pegar qualquer ponto do domínio 1, a minha linha neutra vai cortar onde? Vai cortar fora da seção. Tá? Vai cortar fora da seção. Então, se você analisar toda a minha seção aqui, o que acontece? Se eu pegar esse ponto que está marcado aqui, ó, veja, a deformação do aço é de alongamento. Então, meu aço está alongando. Tá? E o meu aço aqui embaixo também está alongando. Então, toda a minha peça está tracionada. Certo? Toda a minha peça está tracionada. Seguimos em frente. Então, o que acontece? Deformação excessiva do aço em função de uma tração excêntrica não uniforme, flexão composta aí. Então, no domínio 1, eu tenho flexão composta. Então, o início do domínio 1, pessoal, veja que o início do domínio 1 é quando está ainda na reta A, tá certo? Então, o início do domínio 1, o meu aço que está aqui embaixo, ele está com quanto? Ele está com 10 por 1000. E o meu concreto está com quanto? O meu concreto também está com 10 por 1000, porque o início do domínio 1 é a reta A. Então, tanto o meu concreto comprimido como o meu aço aqui, meu concreto comprimido não, meu concreto e o meu aço, eles estão tracionados, tá certo? Pegando aqui o final do domínio 1, o meu aço aqui embaixo, ó, tá vendo? Isso aqui é meu aço, isso aqui é a deformação do aço. Eu estou com 10 por 1000 e o meu concreto vai estar com quanto? Com 0. O domínio 1, o meu concreto vai estar aqui com 0, porque o final do domínio 1, exatamente, ele corta aqui o eixo de deformação nula. E aonde é que passa a linha neutra no final do domínio 1? É onde a reta corta o eixo de deformação nula, ou seja, aqui. Então, a linha neutra vai passar aqui na borda da seção. Tá certo? Então, a reta A, ela gira em torno
do ponto A aqui. Certo? Então, a linha neutra, ela vai de menos infinito, porque lá na reta A, até zero aqui. Certo? Então, nesse caso aí, só o aço resiste aos esforços. Concreto totalmente fissurado, porque o concreto está totalmente fracionado. Vamos para o domínio 2, pessoal. A reta continua a girar em torno aqui do ponto A. Tá? E aí ele vai até o meu concreto ter uma deformação aí de 3,5 por mil. Tá? Então vamos estudar com calma aqui no próximo slide. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, pode ser também o caso de flexão composta, né? Pode ser flexão simples, mas pode também ser flexão composta, tá? Momento e normal, tá? Bom, vamos lá. Então, o que é que acontece? O início do domínio 1. O início do domínio 1, pessoal, o início do domínio 2, desculpe, é o final do domínio 1. O início do domínio 2 é o final do domínio 1. Então, vamos analisar cada material. O início do domínio 2, o meu aço está com 10 por mil, certo? E meu concreto está com quanto? Meu concreto está com quanto? Meu concreto, ele está com zero, porque ele vai daqui para cá. Então, o meu concreto aqui em cima está com zero e o meu aço aqui embaixo está com 10 por mil. No final do domínio 2, o meu concreto aqui em cima está com 3,5 e o meu aço está com 10 por mil. Certo? Bom, nesse caso aqui, vocês já sabem onde é que está a posição da linha neutra. A linha neutra está em se eu pegar qualquer ponto do domínio 2, ó, é onde corta esse eixo aqui. Então, no final do domínio 2, eu sei exatamente onde está a posição da minha linha neutra, nesse ponto aqui. E esse ponto eu mostro para vocês como se calcula lá na aula de equações. Tá? Esse ponto, independentemente do aço que você trabalhe, é 0,259 de D. Certo? Essa distânciazinha aqui. Daqui para cá é 259 de D. Tá? O concreto ainda não alcança a ruptura, ou seja, ele vai até próximo a 3,5 por mil, né? Mas não chega aí a 3,5. Ok? O domínio 2 é outro caso em que a ruína ocorre por deformação plástica excessiva da armadura. Veja, pessoal, o domínio 2 é um domínio que você pode calcular as suas peças também. O problema do domínio 2 é que vai estar sobrando concreto, ou seja, se eu pegar qualquer ponto aqui do domínio 2, por exemplo, imagine que eu venho com a minha reta, parou aqui, certo? O meu concreto, ele pode chegar até próximo a 3,5 por mil, mas o meu concreto ele pode encurtar até 3,5 por mil, mas eu só estou considerando esse trecho aqui. O meu aço não, o meu aço já está no máximo, o meu aço está com 10 por mil. Então veja que meu concreto pode ir até 3,5, tá certo? E o meu aço já está com 10 por mil. Então, assim, eu posso ir até mais, eu posso exigir mais do concreto, tá? Então, nesse caso, como a gente fala, você está sobrando concreto, você pode diminuir sua seção de concreto, estou com uma seção muito grande, entendeu? Posso diminuir um pouco mais, tá bom? Então, veja que nesses casos aqui, eu falei para vocês o seguinte, que a ruptura se dá por deformação excessiva plástica do aço ou por encurtamento máximo do concreto. Então, reta A, domínio 1 e domínio 2 é o alongamento máximo por deformação plástica excessiva do aço. Certo? Tranquilo? E aí, pessoal, estão voando? Tá tranquilo até agora? Estão voando? Estou falando grego aqui não, né? Um pouquinho, mas vamos voar juntos. Isso aí. Essa aula é uma aula um pouquinho que você tem que viajar um pouquinho, esses conceitos não estão internalizados, enfim, vocês têm que ir devagarzinho. Beleza? Então, de agora em diante serão considerados os casos em que a ruína ocorre por ruptura do concreto comprimido. Então, até o domínio 2, a ruptura se dá por deformação do aço.
Agora nós vamos entrar nos domínios em que a ruptura se dá pelo encurtamento do concreto. Tá? Como já foi visto, denomina-se flexão a qualquer estado de solicitações normais em que se tem a linha neutra dentro da seção. Na flexão, a ruptura ocorre com deformação específica de 3,5 por mil na borda comprimida. Então vamos para o domínio 3. Tá? O que acontece no domínio 3, pessoal? Se você lembrar aqui, o domínio 3, o meu aço, o meu concreto, ele atinge 3,5 por mil. Então, a reta vai girar em torno agora desse ponto aqui, que é o ponto de 3,5 por mil. Certo? A reta vai girar em torno desse ponto aqui. Então, o aço que estava com 10 por mil, ele começa a vir para cá. A deformação do aço começa a diminuir. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos dar um zoom aqui. Domínio 3. O que acontece com o domínio 3, pessoal? Estado limite último caracterizado pela ruptura no concreto na flexão. Vamos pegar aqui a figurinha, início do domínio 3. O meu aço está aqui ó, com 10 por mil e o meu concreto está aqui com 3,5, bem próximo a 3,5, né? 3,5 por mil aqui. E eu sei que no início do domínio 3, que é o final do domínio 2, a minha linha neutra passa aqui com 2,59 de D. Tá? O final do domínio 3, pessoal, o meu concreto continua com 3,5 e o meu aço saiu de 10 por mil e veio para cá, para o EYD. O que é o EYD, pessoal? É a deformação associada ao escoamento de cálculo. Sempre que tiver o Dzinho, é design, que é projeto. E sempre que tiver o Y, é yielding, que é escoamento. Tá? Então, a reta gira em torno do ponto B. A linha neutra corta onde, pessoal? Veja que qualquer ponto do domínio 3, se eu pegar qualquer reta aqui, ó, eu vou encontrar a posição da linha neutra. E aqui é a linha neutra aqui. Essa posição da linha neutra eu também posso encontrar, como eu já mostrei na aula de equações. Tá? Por relações de triângulo aqui, eu consigo encontrar a posição da linha neutra. Vai depender do tipo de aço que eu esteja trabalhando. Se é a 50, se é a 60, isso vai influenciar lá. Vê a aulinha que está lá, bem claro isso daí. Tá? Aço tracionado, concreto comprimido. A ruptura do concreto ocorre simultaneamente. Por que o concreto se dá simultaneamente? Porque o meu aço está com 3,5, tá? E o meu concreto já atinge o escoamento. Então, veja, pessoal, o domínio 3 ele é muito bom. Por quê? Porque eu estou exigindo dos dois materiais o máximo que eles podem, tá? O meu aço está com 3,5, o meu concreto está com 3,5 por mil, e o meu aço já atinge aí, já ultrapassou, vamos dizer assim, a deformação do escoamento, tá? E isso é importante, eu vou comentar com vocês, principalmente lá no domínio 4. Por que é importante o aço atingir a deformação do escoamento, tá? Então, a ruína se dá com aviso, isso é bom. O concreto, pessoal, tem que avisar que vai cair. O concreto tem que avisar que vai romper. Essa é a função, a gente calcula para isso. Então ele vai fissurar, vai deformar bastante até cair. Ele avisa, ele é bonzinho. Né? Existe uma santa que eu sempre me apego com ela, em todas as situações, que chama Nossa Senhora do Concreto. Tá? Então, para tudo, para a maioria dos casos, ela me avisa, ó, João Paulo, vai cair aquele negócio ali, eu estou lhe avisando, faz alguma coisa. Tá? Agora, ela também... Existem alguns casos onde ela fecha os olhos, né? Existem alguns tipos de ruptura, como o domínio 5 ali, que é ruptura brusca, então não dá muito para contar com ela, não. Tá? Então, para a maioria dos casos, a ruptura, ela avisa que vai cair. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, são peças subarmadas, ou no limite do domínio 3 e 4, aí a gente tem peças normalmente armadas. Tá? Beleza.
Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo até aí? Domínio 3, tranquilo, né? Vamos agora para o domínio 4. Pessoal, o domínio 4 também é parecido. Parecido, mas é um domínio que vocês devem ter medo dele, tá? Tenham medo desse domínio, esse domínio não é legal, é um domínio perigoso, tá? Pois nós temos sempre que evitar esse domínio. A reta continua a girar em torno do ponto B, ou seja, o meu concreto continua com 3,5. Só que o meu aço lá embaixo, ele está com a deformação menor do que a deformação do escoamento, tá? E isso é perigoso, pessoal. Por que é perigoso? Como eu sempre disse, como eu acabei de falar aqui agora, o concreto ele tem que avisar que vai romper. O meu aço, ele tem que deformar, o meu concreto, ele tem que deformar, tem que avisar. Então, se o aço não atinge a deformação do escoamento, tá? É uma estrutura seguinte, super armada. Por que é super armada? Porque eu coloco muito armadura. Como eu coloco muita armadura na minha viga, quem vai romper é o meu concreto lá em cima. O meu concreto rompe e meu aço nem sequer sente absolutamente nada, tá? Porque eu tenho muita armadura. É uma situação onde eu tenho uma estrutura super armada, é uma estrutura cara, tá? E que muito complicada. Então você evite o domínio 4, tá certo? Por quê? Porque a deformação do aço nem sequer atinge o escoamento, tá? Então, o início do domínio 4 é o final do domínio 3. O meu aço está com a deformação de escoamento e o meu concreto está com 3,5. O final do domínio 4, o meu concreto está com 3,5 e o meu aço ele está com... Quanto que está a deformação do meu aço aí no final do domínio 4, pessoal? Está com 0. Estão dando para entender isso daí? Que a deformação do meu aço lá embaixo está com 0. Tá? Então é uma ruptura frágil, uma ruptura sem aviso. O concreto rompe sem que a armadura sofra escoamento. Tá? Super armadas e antieconômicas. Professor, Fala. uma pergunta. No caso, tipo, esses domínios é como se fosse o quanto o concreto, o aço, ele vai suportar de alongamento até romper, né? Mais ou menos. Quando você dimensiona uma peça, pela profundidade da linha neutra, eu vou falar assim mais direto, você vai obter a linha neutra, certo? A profundidade da linha neutra. Uhum. E aí você vai verificar em que domínio está a sua peça. É mais ou menos isso que você falou, tá? É para você entender como que vai se comportar o seu aço e como que vai se comportar o seu concreto nesse estágio de carregamento que você está, entendeu? Não deixa de ser isso que você falou, sim. É como se eu entendesse como que meu aço e meu concreto vai se comportar, entendeu? Beleza, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficando rouco Então, já. pelo que eu entendi, geralmente se usa o 3, né? Mais propício. Sim. Mas tem casos em que eu preciso usar outro? E sim, com certeza. Geralmente a gente utiliza 2 ou 3, tá? 2 eu estou com folga de concreto, certo? É como se eu precisasse realmente de uma viga de 30 centímetros de altura e estou trabalhando com 40, entendeu? O 3, ele já é você tem, se você conseguir trabalhar no limite do 3 e 4, é melhor. Por quê? Porque o meu concreto está com 3,5 e o meu aço está com uma deformação de escoamento. Entendeu? Então, isso seria a situação ideal. Mas você trabalhar no domínio 3 é melhor por quê? Porque você está usando o máximo do que os dois materiais podem contribuir para a resistência da peça. Entendeu? Utilizar o estado em que o aço está começando a fissurar o concreto é pelaquela questão das fissuras ativarem a resistência do concreto, é isso? Não. Quando eu digo utilizar os dois materiais, é porque o concreto, aquilo que eu falei lá no início, o concreto, ele é bom a compressão, certo? Então, eu tenho que usar o máximo de compressão que ele pode me dar.
certo? De contribuição da resistência à compressão. Só que se ele começar a comprimir muito e curtar muito, e ultrapassar dos 3,5 por mil aí ele já perde a sua função, tá? Então, é como se eu tivesse mais possibilidade de comprimir mais o meu concreto, entendeu? E o aço também, é como se eu pudesse alongar mais o aço, é como se eu pudesse aplicar mais carga ali, para que o aço alongasse mais, para que meu concreto encurtasse mais, entendeu? E eu pudesse ter uma economia na sua sessão. Não sei se eu falei claro aqui. Professor, só para confirmar aqui na minha cabeça. Essa questão do domínio é uma espécie de balança, né? Entre o aço e o concreto. O ideal é que as duas estejam nesses limites. Sim. Caso uma penda mais para um lado, será culpado da ruptura, né? Sim, quem atingir primeiro. Ou o aço a 10 por mil ou o concreto a 3,5. Tá bom. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu botar o chat aqui. Beleza, seguimos em frente. Então, vamos para o domínio 5. Aliás, domínio 5 não, domínio 4A. O domínio 4A, pessoal, também continua girando aí do 3,5. E aí, a diferença aqui, deixa eu pegar uma figurinha maior para que vocês vejam aqui. Professor, aí isso na prática, como desculpa, eu peço para algum ensaio, alguma coisa do tipo, é? Não, basta que você obtenha a sua linha neutra, a posição da linha neutra. Tá? Você sabendo a posição da linha neutra, você sabe exatamente qual domínio que está. Entendeu? Uhum. Domínio 4A, pessoal, veja, é esse trechinho aqui. O que acontece com o meu aço? O meu aço agora, que estava alongando, você veja que foi diminuindo, né? A minha estava 10 por mil, aí foi caindo, passou pelo epsilon YD, caindo, até que atingiu aqui, ó. Então veja que no início do 4A, ou no início do 4A, qualquer ponto aqui do domínio 4A, o que acontece? O meu aço aqui vai estar o quê? Vai estar comprimido. O meu aço vai estar sendo comprimido, porque todo esse lado direito aqui do gráfico é de encurtamento, tá? Então, o meu concreto vai estar encurtando, o meu aço vai estar encurtando. Isso é uma situação... Onde é que passa a linha neutra aí, nesse caso? A linha neutra, pessoal, ela vai passar no cobrimento, concorda? Porque aqui é a minha peça, eu tenho a minha armadura aqui embaixo é o final da minha seção de concreto, e esse intervalinho é o quê? É o cobrimento. A minha linha neutra vai passar aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso. Tá bom? Então, tanto o meu aço como o meu... Tem como você explicar de novo, só esse pedaço que você falou agora, tipo, onde é que tá cada coisa? Isso aqui é o aço, aqui, não sei o quê. Você falou agora nessa figurinha. Vou dar um zoom aqui. Isso aqui é a seção de concreto, né? Como eu falei. Isso aqui é como se fosse a vista lateral da sua viga, certo? Isso aqui é como se o aço estivesse passando aqui em cima, o aço estivesse passando aqui embaixo. Isso aqui é o final da minha peça, aqui em cima é a face superior da minha viga, aqui é a face inferior da minha viga, certo? Então, como o aço está aqui, ó, nessa região aqui, e tudo que está à direita está comprimindo, e tudo que está encurtando, vamos dizer assim, tudo que está à esquerda está alongando, então se o meu aço passa aqui, ó, o que acontece? Eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. O meu aço passa aqui, ó. Então, se está vindo para cá, qualquer ponto que eu pegue aqui no meio do domínio 4A, ó, o meu aço vai estar onde? Vai estar encurtando, tá? Então, o meu concreto também, ó, qualquer ponto que eu pegue aqui, dessa altura aqui, vai estar do lado direito aqui da peça. Então, vai estar havendo o quê? Encurtamento do meu concreto, consequentemente, encurtamento do aço. Onde é que passa a linha neutra? Não é onde corta? Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui do domínio 4A, eu venho aqui, se ele cortar aqui, por exemplo, ó, a minha linha neutra vai estar essa distância aqui, daqui de cima até aqui, ó. Tá? Entendeu aí?
Deu certo. Deu certo? Não deu certo tão fraco, cara. Acho que deu muito certo não, né? Vai dar, vai dar. É complicado pegar essas coisinhas assim, pessoal. Como eu disse, vocês têm que pegar... eu tento aqui facilitar, né? Mas... deixa eu ver como é que eu consigo... Eu não estou conseguindo apagar esse negocinho aqui, não. Deixa quieto aí. Pronto, aqui. Entenderam? Então, a ruptura frágil, pois o concreto rompe enquanto a armadura sofre encurtamento, tá? Então, também não é um domínio legal. Esse domínio não é bom, tá, pessoal? O domínio 4A, as armaduras estão comprimidas, o meu concreto está com 3,5. A deformação na armadura é muito pequena e, portanto, é muito mal aproveitada. A linha neutra passa entre D e H. Essa situação só é possível na flexocompressão. Vamos para o domínio 5A. 5, desculpe. Nós continuamos, ó, veja, girando aqui. Agora, vamos dar um zoom aqui de novo. O que acontece? Meu concreto está com 3,5. E o meu aço, no início, né, está com 0. Então, o meu aço aqui está com 0. O domínio 5 aqui está com 0. E o meu concreto vai estar com 2 por 1000. Então, o que acontece? Veja que até o domínio 5, até o domínio 4A, a minha reta girava em torno do ponto B aqui em cima. Quando eu vou para o domínio 5, a reta gira em torno do ponto C. Então, o meu concreto começa a diminuir aqui em cima, o encurtamento, tá? E o aço também. E o aço começa a aumentar o encurtamento, né? O concreto começa a diminuir e o aço começa a aumentar, certo? Então, no final do domínio, o aço ela vai estar com 2 por 1000, ó, que é essa reta, esse ponto aqui, ó. Se eu pegar e traçar Se eu pegar aqui, ó, o meu aço aqui, ó, vai estar com 2 por 1000, final, e o meu concreto também vai estar com 2 por 1000, tá? Então, eu pergunto para vocês, qual é a deformação mínima que uma peça pode romper, pode atingir a ruptura? Vocês vão dizer, depende, tá? Pode ser, depende. Se for na compressão uniforme, que é esse caso aqui, o meu concreto vai romper com 2 por 1000 e não mais com 3,5. Tá? Se meu concreto estiver na flexocompressão, 3,5. Se estiver na compressão uniforme, 2 por 1000. Tá? Por que compressão uniforme? Porque se vocês analisarem aqui, toda a minha peça ela está sendo comprimida, toda a minha peça está sendo encurtada aqui. Tá? Então fiquem cuidado, tenham cuidado com isso daí. Então, aonde é que passa a linha neutra no domínio 5, pessoal? No domínio 5, se você pegar qualquer ponto do domínio 5 aqui, ó, qualquer ponto do domínio 5 aqui, ó, onde é que corta a seção de deformação nula? Nesse ponto aqui. Então, a minha linha neutra vai estar fora da seção. Tá? A minha linha neutra está aqui, ó. É esse comprimento aqui. Vai estar fora da seção. Então, veja que lá no início, nós começamos com a reta A e a linha neutra estava lá no infinito. Então, a linha neutra foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, né? Chegou aqui no nível da face superior, depois foi caindo, caindo, e agora já está fora da minha seção. Tá? Então, esse ponto aí, do ponto C, ele tem uma distância de 3/7 de H. Tá? Então, isso também pode ser calculado por deformações de triângulo, enfim. Tá? Ruptura frágil, sem aviso, isso é muito comum em pilar. Tá? Pilar trabalha aí em domínio 5, por exemplo. Tá bom? Até que eu chego na reta B, que é a reta de compressão inteiramente comprimida, a seção inteiramente comprimida, tá? Compressão uniforme, tá? Então veja que na reta A eu tenho tração totalmente uniforme. Na reta B eu tenho compressão uniforme, ou seja, seção inteiramente comprimida, ou seja, a posição da linha neutra é maior do que a altura da seção. A deformação do meu concreto, ela está com 2 por 1000.
E aí meu concreto ele vai na borda mais comprimida, ele varia de 3,5 até 2 por mil, tá? O domínio 5 só é possível na compressão excêntrica, que é aquela que eu falei, fiz o desenhozinho no início, tá? Por fim, eu tenho uma reta B aí, que é a compressão uniforme, tá? A peça é inteiramente comprimida, ela vai girando em torno daquele ponto C, sai lá de 3,5 e vai até 2 por mil. O aço, ele sai de uma deformação nula, deformação zero, e vai até 2 por mil, tá? Então, essa reta B, curtamento 2 por mil, neste caso, quando eu chego na reta B, é a mesma coisa da reta A. A diferença é que lá na reta A eu tenho a linha neutra no menos infinito. Na reta B eu tenho a linha neutra lá embaixo, duas retas paralelas vão se encontrar aí no mais infinito. Tá bom? Então, resumindo, pessoal, esse é o nosso diagrama de domínios aí, tá? Que vocês têm que ficar atentos, procurem estudar um pouquinho isso daí, para que vocês entendam. Tá bom? Para todos os domínios de deformação, com exceção das retas A e B, a posição da linha neutra pode ser determinada por relações de triângulos. Tá? Verifica-se nessa figura da reta A para os domínios 1 e 2, o diagrama de deformação gira em torno do ponto A, o qual corresponde à ruína por deformação plástica excessiva do aço ou das armaduras. Os domínios 3, 4, 4A, o diagrama de deformação gira em torno do ponto B, relativo à ruptura do concreto. Tá? Finalmente, verifica-se o domínio 5, e para a reta B, o diagrama gira em torno do ponto C, correspondente à deformação 2 por mil e distante 3/7 de H da borda mais comprimida. Pessoal, isso foi a aula de estádios e domínios.